O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Boa noite a todos. Primeiro, agradecer o convite ao Gardim. É um prazer estar aqui com vocês. E vamos fazer um bate-papo aqui. Eu vou falando, quem tiver alguma dúvida pode levantar a mão, perguntar, tá bom? Vamos lá. Bom, um pouquinho de mim, o Gardim falou. Está aqui de novo. E hoje nós vamos falar sobre você é ou está corretor? Qual que é a diferença? Quem está corretor é algo provisório. É algo que eu não sei bem se eu fico aí para sempre ou eu estou numa profissão que hoje, por conta do mercado, não está tão legal, então eu estou fazendo uma palhinha ali, um bico como corretor. Isso é estar corretor. E quem é corretor? É aquele que se especializa, que se atualiza, que está no mercado como uma identidade. É o Gardim, advogado e corretor, né, Gardim? É a Elaine, treinadora do corporativo. Então, acaba virando como uma identidade, como um sobrenome. Isso é ser corretor, né? Me especializo, quero atuar com maestria, quero o melhor para a minha equipe. E, por falar em equipe, quem aqui atua sozinho? Quem aqui é dono ou gerente ou lidera corretores? Tá. Só para eu ter noção com quem eu falo. Seu posicionamento comunica antes mesmo da sua voz. E você? Está posicionado? Quando alguém fala sobre imóveis, seja compra, seja venda, seja locação, o seu nome vem à baila? Então, nós vamos falar aqui sobre o atual cenário do mercado imobiliário. Estou vendo algumas cabecinhas brancas, tipo a minha, a gente esconde, né? A mulher esconde, mas a gente tem cabelinho branco também. E o mercado tem mudado muito. Não só o imobiliário, mas todo o mercado. A IA, para quem não usa, vai ter que usar, não tem outra forma de fazer. E hoje, quando o cliente chega para a gente, e com vocês é a mesma coisa, ele já pesquisou, ele já vem com, eu quero ver esse, ele já acha que ele sabe mais do que vocês sobre aquele imóvel. E não é bem assim. Então, qual que é o diferencial do corretor imobiliário, e não só esse, tá? Já tem pesquisas apontando que os líderes que vão se sobressair são aqueles que sabem se comunicar bem. Porque a parte técnica, que antes gerentes, diretores tinham que ter muito na ponta da língua a parte técnica para ir subindo dentro de uma empresa. Hoje, não. Hoje, a parte técnica, a IA vai fazer para a gente. Então, qual que é o diferencial? Como é que eu faço para ter sucesso na minha carreira? É saber lidar com pessoas, né? E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho aqui. A informação não basta. Eu preciso entender de gente. Eu sei qual é o meu perfil comportamental. Eu sei qual é o perfil comportamental do meu cliente, porque por aí eu consigo acessar. Elaine, mas o que é perfil comportamental? Tem um tal de DISC, né? Se é comunicador, se é analítico, se é planejador ou se é executor. Isso é interessante a gente saber. Se vocês não sabem, puxa ali no Dr. Google que ele vai dar uma palhinha, porque a partir daí é mais fácil a gente criar conexão com esse cliente e entender qual é o perfil e, de acordo com o perfil, o que ele busca. Por exemplo, se uma pessoa fala assim, eu quero um apartamento no centro, porque eu trabalho por ali. Em Ribeirão tem apartamentos grandes, mas, por exemplo, São Paulo. Se a pessoa quer morar no centro, é porque ele corre muito, provavelmente não tem família ainda, se tem uma esposa, porque senão ele ia querer um lugar que os filhos pudessem correr na rua, tipo um condomínio, alguma coisa assim.
Então, também, se especializar por localidade é importante, porque você entende o nicho. Então, quais são as pessoas que moram na Zona Sul? Então, quem procura na Zona Sul, você já sabe mais ou menos o perfil. Ou se a pessoa está procurando e não sabe qual é o melhor, você já consegue identificar. Agora, Elaine, dá para eu ser especialista de Ribeirão Preto inteiro? Vocês podem me responder melhor. Nunca. Então, para ser muito bom em algo, eu preciso enxugar as pessoas que eu atendo, né? Porque se eu quero ser bom em tudo, é igual pato, né? Pato anda, nada e voa, mas não faz nada bem feito. Então, eu vou virar um pato. Então, a gente precisa se especializar. O cliente, hoje, ele não busca só saber do imóvel. A casa tem 300 metros quadrados, fica no Saint Gerard, tantos banheiros, tem piscina. Ele quer mais que isso, porque isso o Dr. Google dá para ele. Ele quer o quê? Experiência, quer confiar no corretor. Ele quer falar assim, olha, vamos comigo, me ajuda a decidir. Qual que é a sua opinião? Você está tanto tempo no mercado, me fala. E como é que eu alcanço isso? Me conectando a ele. E eu vou falar um pouquinho sobre isso. Bom, todos nós que queremos ascender na carreira, a gente precisa ter uma marca. A Elaine Guerreiro, hoje, está construindo uma marca de treinadora, de palestrante e mentora. Cada um, independente de estar conectado a uma imobiliária ou não, é sua própria marca pessoal. Eu sou empreendedora da minha carreira. Eu sou o empresário da minha carreira, ainda que eu esteja ligada a uma imobiliária e aproveite a equipe e, por vezes, a carteira que a imobiliária me fornece. Mas eu preciso que as pessoas me vejam como referência em treinamento. Cada um de vocês precisam, quando vocês chegam no local, falar, fulano, ele é corretor de imóveis. Esse é o que está bem posicionado. Tá? E como é que eu sei... Como eu faço isso? Como que é um modelo de negócio pessoal? O que significa? Eu tenho um modelo de negócio pessoal. Você sabe quem você atende? Precisa ser definido. Então, definir quem você atende, quem você quer atender e como quer ser reconhecido no mercado. Eu quero atender quem? Qual é a localidade? Então, qual a faixa de rendimento, qual a faixa de imóveis de tanto a tanto, de tal localidade, pessoas que ganham de tanto a tanto. E notem, né? A Minha Casa Minha Vida ampliou o valor. Hoje atende muito mais pessoas que, por vezes, até gostariam de financiar, porque hoje eu não estou mais comprando a minha casa, eu quero comprar para investir, mas o juros está muito alto. Então, agora tem essa possibilidade, se não tiver um imóvel no nome, né? Só para falar que a gente precisa saber, como corretores, muito de mercado, e quando a gente nicha é mais fácil. Ter processos para prospectar, atender e fidelizar. Foi o tempo em que a gente fazia tudo no feeling, né? Vender era no feeling, porque só a gente tinha informação nas mãos. Hoje, como todo mundo tem informação, e veja, informação não é conhecimento, né? Informação picadinha não serve para muita coisa. Então, quando ele quer uma pessoa que tenha conhecimento, que possa ajudá-lo na decisão, eles procuram um corretor. Porque a informação eles têm à vontade. E nos meus treinamentos, eu tenho técnicas que ensinam isso. Tá? Elaine, qual que é a melhor forma de prospectar o dono do imóvel? A gente fala sobre isso. E agora eu quero prospectar o cliente. A gente fala sobre isso, porque são técnicas diferentes. Atender e fidelizar. Eu vou mostrar num slide como é que é o atendimento ideal. Não é apenas dar detalhes técnicos. Eu humanizo, eu procuro saber da pessoa, eu me conecto a ela, procuro descobrir o que a gente tem em comum. Aí fica fácil ter empatia. Ter presença digital que traduza profissionalismo, autoridade e proximidade. Elaine, mas como assim ter proximidade com a presença digital?
quando eu não apenas anuncio tecnicamente, coloco lá a imagem de uma casa e coloco assim, imóvel na região tal, tantos metros, tal valor, isso aí é frio. Se eu quero criar profissionalismo, autoridade e proximidade, eu começo dizendo o que ele vai ter de bom naquele lugar. Então, se sua família está crescendo e você quer dar qualidade de vida para os seus filhos, more na zona X. Aí fala da parte técnica. Então, aproxima. Você fala de sentimento antes, de ser humano, porque a cada dia mais nós já estamos e vamos ficar cada mais e mais e mais carentes de humanidade. Porque tudo agora é IA, tudo agora é computador, tudo é celular, tudo é para ontem. A humanidade, quanto tempo faz que você não ganha um abraço? Ou que você não dá um abraço? E todo mundo está carente disso. Então, a ascensão no mercado de líderes, gestores, de profissionais que querem ter sucesso, está aí, na conexão humana. É o grande diferencial, porque todo o restante a IA vai nos dar. Use seu conhecimento para agregar valor antes, durante e depois da venda. Tem muita gente que reclama, eu acho que não, né? Reclama de pagar comissão? Acho que não, né? Quando eu dou valor, agrego valor ao meu serviço, ele deixa de achar que a comissão é um custo e entende como sendo um investimento. Desde que eu forneça para ele mais do que apenas uma casa para morar. Eu ajude ele a tomar a decisão e a alcançar seu sonho, porque vocês não vendem casa. Vocês vendem sonho. A pessoa quer morar ali para sempre, ou está saindo de um lugar, indo para o outro, por vezes em situações difíceis. Não custa nada para a gente dar ali um ânimo para essa pessoa, né? Então, é por aí que vem o diferencial nos tempos de IA. De novo, você é ou está corretor? Nós vamos falar agora da diferença do corretor reativo do corretor estratégico. E há uma diferença muito grande. O reativo é aquele que simplesmente espera o cliente chegar. E esse já não funciona mais. E o estratégico? Aquele que tem uma marca pessoal, que se posiciona adequadamente, que vai atrás do seu cliente, que vai atrás do proprietário, que faz acontecer e demonstra que as pessoas podem confiar nele. Tá? E aqui eu trago um exemplo de uma comunicação de um consultor reativo e, logo em seguida, uma comunicação de um consultor estratégico. E vocês vão me falar qual que agrada mais. Aqui, primeiro, um atendimento ruim, daquele consultor que só espera, do corretor que só espera chegar e fala o básico. Alô, pois não? Oi, estou interessado no apartamento no bairro X. Poderia me dar mais informações? Ah, sim, esse apartamento tem 80 metros quadrados, 3 quartos e 2 banheiros. Certo. E o valor? Ah, deixa eu ver aqui. 750 mil. E tem algo de especial sobre ele? Bom, é um apartamento normal, está disponível para visitas. Ah, tá bom, vou pensar e depois retorno. Volta? Não volta. O que eu costumo dizer? Quando a gente está conversando com pessoas e você quer criar conexão e quer fidelizar essa pessoa, você nunca termina frases com ponto final. Você sempre termina fazendo uma pergunta. Gostaria de ver? Vamos marcar uma visita? E nunca também com perguntas fechadas, que ele possa responder sim ou não. Porque a conversa pode acabar ali. Sempre com perguntas que ele tenha que te responder algo. Te dá ferramenta, subsídio, para você continuar aquela conversa, descobrir um pouquinho dele e introduzir um pouquinho dele na sua conversa e criar conexão. E se você conecta, você fideliza. Agora, uma comunicação do consultor, do corretor estratégico, já com a comunicação assertiva, que nós vamos falar um pouquinho, que é aquela comunicação clara,
direta e com respeito, sem rodeios, sem tentar engambelar a pessoa que está ao redor. Tá? Então, é direto ao ponto. Vai vender o mesmo apartamento, tá? Olá, tudo bem? Meu nome é João, sou especialista na região X. Como posso te ajudar? Oi, estou interessado no apartamento no bairro X. Poderia me dar mais informações? Ótima escolha. Esse apartamento tem 80 metros quadrados, foi reformado recentemente. Me conta, o que é mais importante para você em um imóvel? Localização, espaço ou segurança? Ó, interrogação, pergunta aberta. Eu procuro algo bem localizado, pois trabalho no centro. Se ele trabalha no centro, será que ele está querendo um apartamento muito grande porque ele já tem papagaio, filho, cachorro, gato? Ele trabalha no centro, geralmente é uma pessoa que corre muito, porque quem trabalha no centro e não corre muito quer uma casa longe, para que no final de semana ele possa descansar, mas ele quer no centro, deve ser baladeiro, né? Deve querer ir para tudo quanto é barzinho no final de semana. Então, o que interessa a ele? Algo prático, bem localizado, provavelmente com uma varandinha, para fazer um oba-oba com os amigos, ele quer estar perto dos barzinhos também. Então, daqui, ó, da resposta que ele dá aqui, localização, espaço ou segurança, dá para vocês tirarem N coisas. É isso que é comunicação estratégica. É ler além do que se fala. E o corretor? Então, esse imóvel pode ser perfeito para... Ui! José travou aqui. Então, esse imóvel pode ser perfeito para você. Ele fica a apenas 10 minutos do centro. Tem acesso fácil, transporte público e está em um condomínio fechado com segurança 24 horas. O cliente, entendi, parece interessante. Além disso, a sacada tem uma vista incrível da cidade e a área de lazer é completa. Se quiser, podemos agendar uma visita para você, sentir o espaço e ver se realmente atende às suas expectativas. Quando seria um bom horário para você? Ele não deixou o cara falar, vou pensar. Já está marcando. Ótimo, podemos marcar para sábado? Frutificou. Perfeito, vou te enviar fotos e vídeo do apartamento agora, para você já ter um gostinho. Nos vemos no sábado à tarde. Ele não esperou chegar no sábado para mandar um pouquinho de vontade para ele, de quero ver realmente. Ele já mandou vídeo e foto. Eu digo que enquanto o cliente nos disser não, está valendo. Cutuca, manda informação da região, pergunta se quer ver em outra região, pergunta se satisfez ou não. O que o cliente passa para você é extremamente importante. Vocês não podem deixar de uma visita na outra o cliente no vácuo. Manda pílulas. Olha, na região tal tem tal coisa, a região que ele está buscando. Ele quer algumas opções porque a família vai crescer. Está vendo a Zona Sul, mas, olha, tem opções aqui também, eu não sei as zonas, tá? Mas perto do novo shopping tem algumas zonas ali, algumas coisas interessantes para a família. Porque muitas vezes, e aí vou contar uma história para vocês, de uma amiga. O cliente chega achando que ele quer uma coisa, e quando o corretor é experiente e enxerga por trás do que ele diz, ele acaba comprando outra coisa. Eu tenho uma amiga que ela mora em casa, mas ela estava muito cansada da casa dela por ser muito grande, os filhos voando, né? Vai embora para estudar, não volta nunca mais. Volta só para visitar. E aí ela queria comprar uma casa menor, mas como ela não tinha pressa, queria comprar uma casa menor na planta. Entrou naqueles sites de lançamento de imóveis, né, de condomínios, e preencheu aquela propostazinha, né, de interesse. Naquela semana, choveu o corretor entrando em contato, porque ela se mostrou interessada em dois lançamentos. Obrigada. No quarto, ela já não aguentava mais responder. De repente, aparece um corretor e fala assim, fulana, vi que você está interessada em adquirir uma casa.
Sei o quanto é desafiador chegar ao imóvel ideal. Estou aqui para ajudá-la. Posso ligar? Ela estava tão cheia de atender tanta gente que ela deixou ele no vácuo. 2 dias depois, ele voltou. Fulana, estou aqui para atendê-la. Tem interesse? Ela colocou assim, não tenho dinheiro ainda para fazer a negociação. Ele colocou assim, nessa fase, é comum as pessoas não terem dinheiro ainda. É hora de você conhecer imóveis e tomar a decisão correta, e foi por essa linha. Na hora, ele falou, eu posso te ligar? Ela falou, pode. Ele não desistiu, porque ela não falou não. Ela não falou não. Bom, procuraram a casa, isso aí durou uns 8 meses até ela comprar. E foram ver essa casa que ela estava interessada, parecida num outro condomínio que já estava pronto. Ela falou, não caibo aqui. Aquele que eu estava interessada, não quero mais. Aí ele mostrou uma maior, falou, aqui eu vou ter o mesmo trabalho daquela que eu estou. E aí ele falou assim, mas por que você não quer um apartamento? Ah, não, cresci num apartamento, me sentia presa. Tá, mas e se for um apartamento no térreo? Ela falou, Ele falou, eu tenho um bom para te mostrar. Foi, mostrou o apartamento dela, parece uma casa. É no térreo, de fundo, então o quintal é grande, porque ela tem 2 cachorros. Quintal não, né? Aquela parte que aumenta ali. E ela comprou o apartamento no térreo. E ela queria uma casa. Então, olha como a comunicação assertiva, a escuta ativa, ou entender o cliente, por vezes, nem ele sabe o que ele precisa. Mas ele quer alguém que ajude ele numa decisão. Porque, geralmente, é um valor grande que você investe. Né? Não é assim, compro aqui, se eu não quiser, eu dou para alguém e compro outro mês que vem. Né? Então, isso é ser um corretor estratégico. Demora um pouco? Demora. Mas, se perguntar para ela, olha, Giane, soltei o nome, né? Mas, enfim. Eu estou interessada em fazer um investimento imobiliário, quero comprar, eu quero vender, eu quero alugar. Procuro fulano, que ele é o melhor. Isso fideliza, porque ele olhou as necessidades dela, não ficou enfiando qualquer coisa lá nela, não. Querendo vender, querendo vender. Então, isso fideliza. É uma pessoa que ela vai indicar para o resto da vida. Entenda, o corretor é um empresário, é uma empresa de uma pessoa só, que precisa ter uma marca, precisa ter um posicionamento. E como é que eu faço, Elaine, para ser essa pessoa que se posiciona, que as pessoas me veem o fulano corretor? Defina metas. Eu posso falar para vocês aqui que qualquer um de nós pode comprar um iate daqui a 10 anos, se esse for meu desejo. Como é que eu vou pagar depois para deixar ele lá? Eu não sei, né? Mas eu posso picar essa meta grande em pequenas metas e alcançar isso. Então, eu tenho um treinamento que é de produtividade e planejamento, que eu digo que é comer um elefante em partes. Porque se eu tenho um sonho muito grande, que é comprar a casa tal no condomínio tal, bom, mas eu ganho X. Tá, mas se você economizar tanto, então planeja, pica esse sonho em pedacinhos. Qual que é a sua meta? É vender um apartamento? E outra, metas alcançáveis. Porque se eu coloco metas inalcançáveis, eu desisto. Pica a sua meta, se ela for grande. Tá, eu quero comprar um apartamento no final de 2027. Porque eu ganho tanto, vou conseguir economizar tanto, e lá eu posso comprar à vista. Ou eu vou fazer um financiamento, eu tenho que ter tanto para a entrada. Então, tudo isso, as suas metas, e também ajudar o cliente a ter esse tipo de meta, é importante. É importante para eu ser uma pessoa posicionada e é importante para eu vender. Cuidar da imagem. E aí vai além da imagem física. Tá? Não é só, não, a pessoa está com a barba feita, está com o cabelo penteado, está com a roupa asseada. Não é. A imagem também diz de posicionamento. O que eu falo. Qual é o tom que eu comunico? Falar alto, falar palavrão, fazer piadinha que só a gente ri. Não é de bom tom. Então, o posicionamento, que é a imagem, agrega tudo isso.
Investir em treinamentos especializados. Tá? Isso faz a diferença. Elaine, eu não tenho como investir num treinamento hoje. Compra um livro. Vai na internet, faz a pergunta certa, que ela te dá N informações interessantes e importantes. É que o treinador, ele pega um monte de informação, compila e te entrega de graça. De graça não, né? Mas te entrega prontinho, mastigado, só para engolir. Mas tem forma de você conseguir isso sem pagar. Um pouco mais trabalhoso, mas tem. Então, invista em você, na sua marca pessoal. Busque diferenciação real. Qual que é a diferença do Gardim para o Edgar? Então, cada um tem um diferencial. Tem pessoas que vão preferir comprar com o Gardim e tem pessoas que vão preferir comprar com outra pessoa. Com quem eu me identifico? Isso é posicionamento. É sobre ser referência no mercado. Eu trouxe algumas pesquisas recentes. A gente tem pouquíssima pesquisa no Brasil em números sobre a diferença que faz a comunicação na vida das pessoas. A comunicação estratégica, o bom comunicador, tá? Que alguns pensam que é dom, mas é técnica. Qualquer um pode ser um bom comunicador. E é uma técnica razoavelmente simples. Tá? Qualquer curso de oratória aí bem feitinho te dá essa técnica de se comunicar bem. Então, aqui as pesquisas não trazem dados, número, mas trazem pesquisa de mercado. O Fórum Econômico Mundial trouxe que, no cenário profissional em evolução, a comunicação transcende a categoria de uma soft skill. O que é uma soft skill? É aquilo que não é aprendido tecnicamente. Hard skill é a parte técnica. E soft skill é o emocional, a forma que eu me comporto. É tudo de dentro para fora, não é de fora para dentro. Então, a comunicação já foi um diferencial. Hoje ela é necessária, porque é por aí que a gente vai conseguir o sucesso. A parte técnica, todo mundo vai ter, né? Essa é do Fórum Mundial. A habilidade de comunicação é uma das competências mais valorizadas no mercado de trabalho atual. Muitas empresas, hoje, elas contratam, não pela parte técnica, elas falam o quê? Grandes empresas. A parte técnica eu ensino. Agora, comportamento, ética, como é que ele trata as pessoas, isso é mais difícil de ensinar. Ensino, mas dá trabalho. Então, eles contratam pelo comportamento e dão treinamento para a parte técnica, porque eles acham mais fácil. É mais ou menos isso aqui, ó. Sendo essencial para o sucesso em qualquer carreira, seja na escrita, na fala ou em qualquer outro meio de interação. É um relatório sobre o futuro do trabalho da Fundação Dom Cabral. Mais uma, essa da PUC do Rio. A análise aprofundada das macro-tendências do mercado de trabalho, impulsionadas pela inteligência artificial e automação, revela que a comunicação não é apenas uma habilidade soft, mas um pilar estratégico e insubstituível para o profissional do futuro. Você quer ter sucesso? Comunicação. Empresas que investem em comunicação interna adequada demonstram um retorno sobre investimento 47% maior do que aquelas que negligenciam essa área, no Brasil Economy. Então, se você não está investindo em IA, já está ficando para trás. Em comunicação, a mesma coisa. Porque a gente acha que comunicação é só falar, né? Mas não é. Qual que é a realidade hoje? No mercado de hoje, informação não é poder, porque está ali nas mãos de qualquer um. Posicionamento é poder. E quem não se posiciona, desaparece na multidão. Todo mundo igual. Se você, ali na sua página, tem só a fotinho com a parte técnica, a fotinho com a parte técnica. Quando a pessoa já fez o negócio ou desistiu, não vai mais na sua página. Agora, se você tem lá informações sobre o mercado, informações sobre as regiões, informação que o consumidor costuma buscar com vocês, mesmo que ele não feche agora, ele continua na sua página. Mesmo que ele já fechou, ele continua na sua página. Como é que financiamento, Minha Casa Minha Vida, empréstimo,
Fale coisas que as pessoas querem escutar na sua página. Isso também fideliza. Posicionamento é o novo poder. Posicionamento não está no que você diz, está em como você impacta o outro. Eu posso falar bonito aqui, e aí, na prática, eu não sou ético, ou eu não respondo na hora o meu cliente, isso aqui é muito chato, vou responder só amanhã. Então, tudo isso é posicionamento. O que eu quero mostrar para o outro? Então, quando a gente pensa em posicionamento, você sabe aquelas rodinhas que às vezes é de network, ou mesmo em festa, que está ali batendo papo e o amigo fala assim, cara, estou querendo comprar um imóvel, ou estou querendo vender ou alugar. Quando é meu nome que vem à baila, significa que meu posicionamento está ok. Certo? Se eu não sou lembrada, eu preciso mexer em alguma coisa. Porque quem não é lembrado... né? Quem não é visto não é lembrado, e quem não é lembrado também não vende, né? Como é que eu faço para começar a ser lembrado? Para começar o meu posicionamento? Por onde é que eu vou? Bom, primeiro de tudo, postura. José, socorro. Voltou. Olha, está com medo só se for você, hein? Primeiro de tudo, postura. Como eu sou percebido? E aí é tudo, tá? Quando eu dou meus treinamentos, eu falo assim que a gente precisa prestar atenção até no perfume. Mulher com perfume doce ou homem que toma banho de perfume e vai atender o cliente, de repente ele tem uma dor de cabeça que ele vai lembrar de você pro resto da vida. Pois é. Cumprimenta e já deixou o cheiro. Então, tudo isso tem que ser cuidado, tá? E eu vou além. Postura é confiança. É você ser referenciado como alguém que é honesto nos negócios, como alguém que o cliente pode chegar e confiar que você não vai engambelar ele. Então, postura é tudo junto. Oh, meu Deus. Eu não apertei o de cima. Ele está travando o que passa para baixo. Comunicação. E o que eu digo em comunicação? Um pouco do que eu já disse, mas é o valor que eu agrego no meu trabalho. É aquela questão de não é custo, é investimento. Eu ajudo o cliente a tomar a decisão. Como é que eu faço isso? Com a comunicação assertiva, com a escuta ativa, que eu vou ensinar um pouco disso para vocês hoje. Vocês vão sair daqui, começando já a mudar tudo, o posicionamento. A escuta ativa. Você escuta o seu cliente para responder? Ou você escuta o seu cliente para entender as necessidades dele e sanar? A escuta ativa é aquela que escuta para entender. E a maior parte do ser humano escuta para responder. E respostas às objeções. Cliente tem objeção? Muita, né? Nem tem, né? Não tem, não dá nem desculpa, né? E eu vou ensinar uma pergunta logo em seguida valiosa para você começar a quebrar a objeção do seu cliente. A constância. O posicionamento, ele tem muita relação com a constância. Não sumir das redes sociais. O cara vai lá procurar você nas redes sociais, não está lá. Ou nunca te viu, de repente você surge querendo vender alguém. Ele fala, não, esse cara está vindo agora no mercado, eu não vou querer nada com ele, não. Né? Então, posicionamento é constância. É aparecer, 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 aparecer. Uma hora, quem vai estar na mente dele é você. Conceito prático de posicionamento pessoal. Quem é seu cliente ideal? Você já sabe ou qualquer um que chegar serve? Qual é o problema que você resolve melhor do que os outros?
Qual é o meu diferencial? Tem muita gente que dá treinamento, mas quem dá treinamento especializado para corretor imobiliário? Eu sei de mim. Como será lembrado depois que a conversa acabar? Aquele chato que fica tentando enfiar em mim um imóvel que eu não quero? Ou a pessoa que está me ajudando a realizar meu sonho? Então, por onde eu começo, Elaine? Sabendo quem é meu cliente ideal, qual é o problema que eu quero resolver melhor que os outros, e vou ser lembrado, depois que a conversa acabar, por algo bom, por um diferencial que eu tenho e ninguém mais tem. Aí começa o meu posicionamento. Ele é percebido, ele não é declarado. Não adianta eu falar que eu sou boa no que eu faço, eu tenho que mostrar serviço. Porque muita gente fala que é bom, na hora do vamos ver, não faz é nada. Né? Você precisa depois arrumar a documentação no final da compra, da venda, e a pessoa some, dá a corda, você vai pagar o dele, ele sumiu, acabou, você se vira. Então, não adianta você falar que é bom. Pelo que você é lembrado, vou mudar, pelo que você quer ser lembrado. Quando a pessoa recebe um WhatsApp seu, ele olha e fala assim, nossa, não vou responder, aquele chato que está me empurrando no imóvel que eu não quero comprar. Ou ele fala assim, cara, que bom, fulano está entrando em contato. É o cara que me ajuda a tomar as melhores decisões da minha vida. Como é que você é lembrado? Você não vende casa, você vende confiança e sonhos. O imóvel é o produto, mas o seu posicionamento é sua marca. Ainda que o outro venda o mesmo imóvel que eu, por que o cara quer comprar de mim e não quer comprar do outro? Isso é posicionamento. Qual que é meu diferencial? Eu atendo melhor, eu vou do começo ao fim, eu vou buscar ele na casa dele, eu entendo as necessidades, inclusive emocionais, que ele está naquela hora, para sugerir o melhor empreendimento, o melhor imóvel. Qual que é o meu diferencial? E a marca forte não se copia, se constrói. Eu não vou pegar a página do coleguinha e postar igual. Às vezes nem faço outro post, né? Dou um print ali e posto na minha. Então, quem quer ser reconhecido como tendo um posicionamento na vida, não copia ninguém, constrói o seu próprio, tá? Vou deixar 2 perguntas para reflexão. Se amanhã seu perfil do Instagram sumisse, pelo que você seria lembrado? Seu posicionamento hoje está construindo a carreira que você quer para daqui a 5 anos? Ou você só vai? Você tem uma meta? Tudo isso a comunicação estratégica ajuda. Tá? Vamos lá. Qual que é a comunicação que vende e conquista? Você quer destravar as suas vendas? Por onde eu começo? Comece dominando a habilidade de escutar. É por aí que eu consigo a empatia do meu cliente. É por aí que eu consigo conexão. É por aí que eu entendo o que a pessoa realmente quer comprar. Tem um outro caso, e aí foi um corretor que eu ministrei no treinamento. Ele perdeu uma venda, por quê? A pessoa falou, eu quero um apartamento assim, assim, assim. Era um jovem casal, bem novinho, e, na verdade, queria uma casa. Por eles serem recém-casados e jovens, o corretor falou, agora, eu tenho esse imóvel aqui, super contemporâneo, moderninho, tem piso não sei de que jeito, luz não sei de que jeito, é esse que eu vou vender para eles. Foi lá, e ficou fazendo propaganda daquele imóvel, e o casal assim, mas não é bem isso. Não, aqui tem isso, 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 vocês vão gostar, trazer os amigos aqui, papapá, papapá. Tá, nós vamos pensar, perdeu, né? Daí, 1 semana, ele viu que o casal tinha comprado uma casa com
o colega dele. Era uma casa térrea, esse que ele mostrou era um sobrado, porque junto com eles ia morar a tia de um deles, que era cadeirante. Então, ele não fez as perguntas básicas. Só vocês vão morar aqui? Quem mais? Tem cachorro? Tem filhos? Ele perdeu a venda porque não escutou. O casal estava falando, não é isso que a gente quer. E, ao invés de ele escutar isso, ele mostrava outra coisa que ele achava que o casal ia querer. Então, por onde eu começo a destravar minhas vendas? Pela escuta. A gente fala muito em oratória, mas poucos falam em escutatória, né? É importante escutar. Deus fez 2 ouvidos e uma boca. Se ele quisesse que a gente falasse mais, faria 2 bocas, né? O que realmente diferencia um corretor não é o imóvel que ele oferece, mas a forma como ele conduz a conversa. Há muito tempo, o imóvel fazia o corretor. Era a minha carteira que fazia a diferença. No mercado atual, é o contrário. É o corretor que faz o imóvel. É a forma com que ele se interessa pelo cliente, identifica as necessidades dele, que vai vender o imóvel. Mudou. Não adianta mais você ficar achando que porque eu tenho uns imóveis bons, eu deixo lá na prateleira e o cara vai vir comprar. Não é assim que funciona mais. Bom, tá, Elaine, como é que eu faço para ter isso aqui que você me disse, ó? Uma comunicação que vem de conquista. E aí, quem está com o caderninho, anota, tá? Primeiro de tudo, treine a comunicação assertiva. O que é isso, Elaine? É falar de forma clara, direta, respeitosa, de maneira com que o cliente te entenda e que confie em você. Não adianta eu falar difícil para falar que eu me comunico bem. Quem se comunica bem não é quem fala difícil, é aquele que é entendido. Eu tenho que me comunicar de acordo com a minha plateia. Por isso que eu perguntei para vocês, quem é corretor, quem é, né, tem outras pessoas dentro, ou um imobiliário, ou um gestor. Isso é comunicação assertiva, começa por aí. Para de tentar fazer rodeios, comer pelas beiradas. Você sabe, sabe, você não sabe, não sabe. O cliente prefere falar assim, olha, eu não sei sobre isso, vou escutar assim, ó. Eu não sei te responder isso agora, mas assim que eu chegar na minha imobiliária, no meu escritório, eu levanto isso e te passo, do que você passar uma informação que não é verdadeira. Tá? Escuta ativa é aquilo que nós já falamos. É escutar para entender o que o outro quer, o que o outro necessita, qual é o desafio que ele precisa que eu ajude ele a resolver. Não é escutar para responder, para se justificar. E, por vezes, o cliente não vai ser educadinho, não. Mas pega, tira a raiva dele dali e pega o que ele está falando e vê se é coerente. Por vezes é. Então, para eu ser melhor a cada dia, eu tenho que escutar, inclusive, as críticas. Porque, senão, eu não vou melhorar, eu não vou conseguir aqui aparar as arestas para eu ser um consultor imobiliário ao invés de um corretor, né? Eu penso que aquele que se especializa num nicho, em atender, não todo mundo, mas um nicho específico, ele vira um consultor, porque ele entende tanto da região, ele entende tanto dos imóveis, das pessoas que vivem ali, ninguém sabe mais que ele, então ele quebra qualquer objeção. Rapport. É um termo usado em PNL que significa conexão. Se eu tenho uma escuta ativa, entendo um pouco de perfil. Por exemplo, eu estou ali visitando um imóvel e o perfil do meu cliente é comunicador. O perfil comunicador é aquele que fala muito, que não escuta tanto, que gosta da festa, sabe? De juntar os amigos, de fazer uma festa. Qual que vocês acham que é a parte mais importante da casa para ele? Área de lazer. Ele não quer saber quantos metros tem, se tem a planta elétrica, se tem não quer saber, ele quer saber onde é que eu vou fazer oba-oba com meus amigos. Como é que eu vou descobrir isso? Com a escutativa. E o que eu vou fazer com isso? Me conectar com ele, falar que eu também gosto de festa. Usa o que você gosta, que tem a ver com o que ele gosta.
Se chega um cliente que é analítico, né? Não adianta você mostrar a área de lazer para ele, não. O analítico, ele planilha tudo, sabe? Ele quer os mínimos detalhes, todos os detalhes. Ele vai querer metragens, ver a documentação da prefeitura, ver a planta elétrica, ver a planta da parte de água, hidráulica, vai querer saber tudo. E nem vai olhar para a piscina. Isso aí é a mulher dele que quer. Então, para eu conseguir criar rapport com maestria, com facilidade, e aí usar essa conexão para fidelizar e para vender mais rápido, eu preciso ter escutativa. Se eu não escuto o que o meu cliente quer, e como é que eu vou saber esse perfil? Se eu escutar o que ele está me dizendo. Se eu não escutar e ficar me preparando para responder, eu não vou saber qual que é o perfil dele também. Eu tenho que analisar o que ele está me dizendo. Quando eu ainda não sei fazer isso de cabeça, porque eu estou mudando agora o meu comportamento, eu falo o menos possível na hora da visita, sento na minha casa, pego as informações que a Elaine passou no treinamento e desenho quem que é esse cara. Esse cara tem esse perfil. Na próxima conversa, eu vou pegar ele por aqui, que é aqui que eu vou fazer o rapport. E aí eu já vou entrar já sei o que ele gosta, já vou falar no bairro que tem que ele gosta, e aí vou vender. É assim que a venda está acontecendo hoje. É a leitura estratégica do cliente. É olhar para o que importa para que ele queira comprar de mim. E não para que eu queira vender para ele. Quando você usa uma comunicação estratégica, o próprio cliente vai querer comprar de você, não vai querer te largar nunca mais. Comunicação assertiva, mais capacidade de criar conexões genuínas, é a mais poderosa ferramenta de vendas. Bom, Elaine, mas os clientes têm um monte de objeção. Né? Cada hora fala uma coisa. Não, porque eu preciso pensar, preciso falar com a minha mãe. Não, porque está muito caro. Qual é uma pergunta que eu posso fazer, Elaine, para saber qual que é a real objeção dele? Porque, assim, eu também sou advogada de família, tá? O Edinho também é advogado, né? Quando a pessoa chega lá no meu escritório e fala assim, ó, eu não aguento mais meu casamento. Eu estou com esse problema, quero me divorciar. Eu sou uma mediadora extrajudicial. Quando você começa aquele novelo de lã, puxar o fiozinho, aquele problema que a pessoa está falando naquele momento não é o que começou o desgaste da relação. A mesma coisa aqui. O cliente, às vezes, nem ele sabe qual que é a principal objeção dele. Geralmente não é o dinheiro. Porque se ele buscou você, é porque ele tem alguma coisa, ou tem como providenciar alguma coisa. Só que ele fala, porque se ele falar que ele achou caro, o corretor vai falar assim, ele não tem dinheiro, deixa ele para lá. O que você vai perguntar para ele, então? Tá, mas o que te impede de decidir agora? A carinha que ele vai fazer vai ser aquela ali, ó. Me pegou no pulo. Porque aí é provável que ele fale a real objeção. Olha, não estava procurando um lugar tão grande. Eu acho que eu prefiro um lugar mais sossegado. Esse lugar ficou longe para mim. Então, quando você fala, tá, entendi, mas o que te impede de decidir agora? Aí ele traz, tá? É uma das primeiras perguntas que você faz para começar a quebrar a objeção do seu cliente. E quais são os erros mais comuns na abordagem? A gente falou agora do que tem que ser feito, né? E onde é que eu estou errando, Elaine? Por onde o que eu começo a tirar, já que é para eu falar menos? Uso excessivo de termos técnicos sem contextualização. Eu não sei o que eu vou falar e eu não quero parar de falar, então eu vou falar aqui tudo que eu sei dessa casa. O cliente não quer escutar isso. Primeiro, você vai ficar na porta do cômodo e vai observar o que ele está fazendo, qual a cara dele, qual o movimento do corpo dele enquanto ele está olhando. Onde ele parar e fizer assim, ou ele gostou muito, ou ele odiou.
Isso tudo, essa observação vai te dando ferramentas para o próximo imóvel que você for mostrar já não ser com aqueles indícios do que ele te mostrou. Agora você vai na frente. O cara vem atrás, você fala aqui, não sei o quê, e o cara vem atrás. Você conseguiu ver o que ele quer? Você conseguiu ver se ele está gostando? Então, primeira coisa, observar, tá? Olha a cara do cliente, olha a cara que ele faz pro marido, que ela faz para o marido. Eu vendi minha casa faz pouco tempo. Teve um casal que foi lá, que a mulher adorou o lugar onde era meu closet, né? E o homem não quis nem entrar. Falei, esse não vai fechar. Falei para a corretora, minha amiga, né? Não vai fechar. Por que, Laina? Eu falei, cara, ele não quer um closet desse tamanho para a mulher dele. Vai ter que encher de roupa. Não quer. O cara parou na porta de braço cruzado. Então, quem não observa não ia saber que ele não quer um closet daquele tamanho. Ele quer um desse tamanho assim, pelo menos um guarda-roupa de 2 portas já deu. É o máximo que eu vou encher para minha esposa. Então, são detalhes que, se a gente estiver atento, observando, nos diz muito. Então, o próximo você vai levar o oposto daquele. E não vai ficar falando parte técnica, a não ser que o cliente seja analítico. Que aí ele vai te perguntar. Se ele não te perguntar a parte técnica, você dá o básico para ele. Foco imediato em fechar vendas. Você vai virar o cara chato. Não quero fazer mais nenhuma visita. Ele só fica me empurrando, estou falando que não está me agradando, não está me escutando. Vai morar comigo a minha mãe, que é paraplégica, e ele está me mostrando um sobrado. Estou falando que não serve. Tá? Então, o fim vai ser a venda. Mas a conexão é mais importante, porque ele não vai te largar. Tá? Abordagem padronizada sem adaptação a perfis específicos. A gente tem, sim, nos meus treinamentos, uma sequenciazinha de perguntas que não falham, mas precisa ser adaptada de acordo com o perfil. Né? Não pode ser engessado. Ah, mas funcionou com aquele. Mas não vai funcionar com esse, se ele quer coisas diferentes. Cada um é um. Falhas no acompanhamento pós-visita. Você precisa entender o que ele gostou, o que ele não gostou. Faz uma fichinha para ele preencher. Ou liga para ele, ou passa ali uns 10 minutos depois da visita conversando, me aponta aqui o que foi bom, o que não foi, o que te agradou, o que não te agradou. O cliente é quem melhor pode falar para você do seu negócio. Por vezes dói, mas é a única forma de você aparar as arestas e fazer o trem funcionar. É para ele que você trabalha. Quem é a melhor pessoa para te apontar o que você está fazendo certo e o que você está fazendo errado? O ego não pode subir essa hora, não. Quem quer vender, precisa entender que o cliente é o que manda. Desconhecimento do imóvel e da região. É ser generalista. É muito difícil um generalista saber sobre os detalhes. Né? Então, ele pergunta o que tem na região. Ou, por exemplo, ele fala que ele tem crianças, não é uma casa em condomínio, ou o condomínio é pequeno, você não sabe nem se tem um parque perto, você não sabe o que tem perto, não sabe se tem uma padaria, não sabe o que tem ao redor, se tem um lugar para a criança brincar, uma pracinha para ela correr. Então, não tem como ser generalista se você quiser ter posicionamento e ser bom no que você faz. E a negligência no pós-venda. O que vocês fazem no pós-venda? Acabou? Pagou? Acabou? Ou vocês acompanham até o fim e ainda dão aquele gostinho para eles de, no dia de entrada na casa, você manda um ramalhete com um bilhetinho. Ou, durante aquela venda, ele falou assim, nossa, eu adoro fulano, o escritor. Você compra um livro e coloca uma dedicatória para ele. Ele nunca mais vai te esquecer. Me lembro que meu primeiro carro foi um Celtinha. Trabalhei até poder comprar ele à vista. O que mais me impactou não foi o Celta na minha garagem. A hora que eu abri o porta-malas, o vendedor tinha colocado um ramalhete deste tamanho. Eu nunca mais esqueci aquele vendedor. Era um senhorzinho, era amigo do meu pai, mas eu não conhecia antes. Eu nunca mais esqueci. Se eu não tivesse saído daquela região, com quem eu ia comprar o meu próximo carro? Com ele. Então, essas pequenas coisas custam um pouco e faz a diferença.
Comunicação que vende não é a que fala mais. É a que pergunta melhor. Ouve com atenção e conduz com segurança. A pessoa quer confiar. Hoje em dia, cada vez mais, a gente pode confiar menos nas pessoas, né? Aquele negócio do fio do bigode da época do meu pai não existe nunca mais. Nem com quem diz que tem. Não, faz um contratinho que é melhor. Nem que seja ali de próprio punho, né? Então, a confiança é extremamente importante. Pois é. Se não fosse tanto trabalho, não tinha tanto advogado, né, Gardinho? Assina o contrato e nega, né? Que assinou, que contratou, imagina. Imagina. Então, o que o corretor do futuro, que quer ter sucesso cada dia mais, precisa fazer? Ter a mentalidade de sucesso, que é entender que não pode parar, porque tudo está mudando e eu preciso sempre me especializar. E a conexão que eu faço com as pessoas. Você faz network? O que é network para você? É pegar o maior número de cartões? Ou é você falar sobre você a ponto de quando alguém perguntar sobre um corretor de imóveis, é você que vem à cabeça? Network é sobre conexões. Quanto mais conexões você tem, mais fácil é a sua vida no mercado, seja imobiliário, seja em qualquer outro. As principais competências do corretor do futuro é saber adiar? É também, mas ela não é a principal, porque isso aqui você contrata alguém que faz para você em 2 palitos. É o quê? Vamos lá? Inteligência emocional. Elaine, como é que a gente adquire isso? Estudando, autoconhecimento. Olhando para você, escutando quem está ao redor, seja o filho reclamando que você é alguma coisa, seja o cliente te falando quando você pergunta, porque o feedback do cliente é extremamente importante. O feedback da sua esposa, você já parou para perguntar para ela, falou assim, bem, o que eu melhorei nos últimos anos e o que eu piorei? Está com você todo dia. E não pode ficar brabinho, não pode ficar brabinho com a resposta. Então pergunta para outra pessoa, porque a gente precisa saber o que a gente precisa melhorar. Ou vai fazer terapia. Não, dá para melhorar nessa vida, dá. Só tem livros que ajudam muito, né, na parte de inteligência emocional. Então, as 3 principais competências. Inteligência emocional para poder entender o outro, se colocar no lugar dele para poder ajudar a tomar a melhor decisão. E como é que eu faço isso? Escutativa e comunicação assertiva. Perguntando. Vou falar o que eu falo nos meus treinamentos. Nunca termine uma frase com ponto final. E nunca faça uma pergunta que ele pode responder sim ou não. Você precisa investigar o seu cliente quando você está conversando com ele. O corretor do futuro, aquele que vende mais, não é o que faz mais anúncios ou que posta a melhor foto. É aquele que entende de pessoas. Bora lá, sou terapeuta também. E aí eu trago aqui para vocês um negócio que chama o ciclo do protagonismo. Onde é que você coloca a sua energia hoje? Vocês sabem que a gente tem, todo mundo tem na vida, né? Um tanto de coisas que a gente controla, um tanto que a gente influencia e não controla, e um tanto que a gente não controla. Quanto mais eu aumento o que eu controlo, olhando para aquilo que eu posso controlar,
e não tentando controlar o que eu não posso, mais protagonismo eu tenho na minha vida e na minha carreira. Então, assim, se eu coloco a minha energia no que eu não posso controlar, por exemplo, eu posso controlar o mercado, a economia? Adianta eu ficar falando que eu vou vender menos porque a Selic está boa e ninguém quer comprar? Eu não controlo. É verdade? É. Mas vamos fazer igual o sapo surdo e depois eu conto a história do sapo surdo. O que eu posso fazer? Pegar o pedaço que eu controlo, que é a minha especialização, o meu network, fazer treinamentos, ler sobre venda, ler sobre a mudança do mercado, ler sobre IA, e aí ir aumentando o que eu controlo. Quando eu aumento o que eu controlo, eu diminuo os outros dois. Ó. Tá vendo? E aqui você é protagonista da sua carreira. Aqui não. Ficar olhando para o que eu não controlo e reclamando. Não soluciona. Quem tem sucesso na carreira é aquele que olha, vê o que não está bom, mas não reclama. Como é que eu posso quebrar isso? Como é que eu vou superar isso? Isso aqui eu não vou controlar. Se eu ficar reclamando e ficar aqui parada e reclamando, eu não vou melhorar na minha carreira, eu não vou sair do lugar, eu não vou vender nada. Então, vamos olhar para o que a gente pode controlar. Exatamente isso. Então, um corretor de sucesso coloca energia no que ele pode controlar. E nem olha o que não é do controle dele. Não fica olhando muito jornal, não. A história do sapo surdo. Tinha um sapo que resolveu se inscrever numa competição de quem subia na árvore mais rápido. E lá tinha macaco, tinha esquilo, e o sapo foi lá e fez a inscrição. E ele era surdo. Na plateia, os amigos dele falaram assim, não, sapo não sobe em árvore, sai daí que você vai perder. E ele achando que o pessoal estava vibrando para ele, né, porque não estava escutando, e ele fazia assim. Quem ganhou a corrida? O sapo surdo. Então, por vezes, para a gente controlar e melhorar no que a gente controla, a gente tem que agir igual o sapo surdo. Não vê jornal, não olha aquilo que pode impactar a minha visão de forma negativa. O que eu faço com isso? Dá para eu controlar? Não. Larga para lá. Esse dá? Dá. Como é que eu controlo? Aí vai atrás de se especializar. Então, como é que você controla a energia? Coloca energia no que controla. Sua preparação. A preparação de vocês controlam? Dá para melhorar? A comunicação controla? E a presença no mercado? É por aí que começa. Não adianta ficar olhando para o restante. Faz igual o sapo surdo. Não está escutando, eu vou melhorar aqui. Não quero nem saber se a Selic está alta. Quem está com dinheiro para comprar, vai comprar. Porque o preço cai. Menos pessoa comprando, o preço tem que baixar, senão não vai vender. Quem tem dinheiro à vista, às vezes compra. Investidor. Se você acredita que o mercado está saturado, vai agir com medo. E o cliente percebe a sua insegurança. Mas se você acredita que sempre existe espaço para quem se diferencia, vai buscar oportunidades onde os outros só veem crise. É sobre isso. Muitas pessoas desistem, porque estão achando que a crise não vai deixar. Qual que é o seu diferencial? O que você vai fazer diferente? Olha para o que você controla. Impulsione o seu sucesso imobiliário. Aqui, 3 dicas, tá? Como é que eu vou melhorar o meu desempenho? Avalie seu posicionamento, técnicas de comunicação e o conhecimento de mercado. E aí não é aquela avaliação negativamente, não. Tá, o mercado está assim, o que eu posso fazer com isso? Não é o mercado está assim, eu vou desistir porque eu não vou conseguir. Tá bom? Combine competências técnicas e habilidades interpessoais. Hoje só a técnica não funciona mais. Para se destacar, foque em treinamentos, análise dos concorrentes, não é para fazer igual, é para construir diferente a sua marca.
E o feedback dos clientes. Se eu quero ser ainda melhor, eu preciso escutar o que eu estou errando. O corretor do futuro será aquele que une tecnologia com humanidade, dados com empatia, estratégia com escuta. Obrigada.